Ainda na esteira dos atos criminosos, a CPMI do 8 de janeiro ouviu hoje o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Ele era o comandante militar do Palácio do Planalto durante as invasões nos prédios dos três poderes e era também o responsável por permitir os acampamentos em frente ao quartel-general de Brasília. Vamos a Brasília agora. A Marina Demore já está aqui conosco. Marina, como foi esse depoimento? Porque nós ficamos o dia todo ligados no plenário do STF, mas a CPMI também segue fazendo seu trabalho, né, minha cara? Divide conosco. Boa noite. Isso, Thaís. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, foi um depoimento considerado bastante importante pela CPMI, que está aí na sua reta final, né? Antes de falar um pouco sobre esse conteúdo da oitiva do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-comandante do Comando Militar do Planalto, quero trazer um pouco de contexto da CPMI. Por quê? A comissão está caminhando para o fim. Falta pouco mais de um mês para que os trabalhos sejam encerrados e para que a relatora, senadora Elisiane Gama, apresente o seu relatório final. Então, os parlamentares estão correndo contra o tempo para tentar ouvir o máximo possível de parlamentares e também para pautar novos requerimentos que precisam ser apreciados, votados e talvez aprovados, então, pela comissão. Entre esses requerimentos, por exemplo, está um importante que foi protocolado hoje pela relatora, que pede uma acariação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. A senadora Elisiane quer colocar os dois frente a frente para que eles sejam confrontados de forma simultânea. Mas para que esse e outros requerimentos sejam aprovados e para que isso aconteça, o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, precisa pautar esses requerimentos, precisa agendar uma sessão deliberativa. E ele disse que isso só vai acontecer se houver um acordo entre os parlamentares, o que está difícil de sair nessa reta final. Então, o que a gente tem por enquanto é uma previsão para que na semana que vem sejam ouvidos o Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, e também Beroaldo José de Freitas Júnior, subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal. A sessão de hoje foi dedicada, então, à oitiva do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-comandante do Comando Militar do Planalto, que é investigado pelo Ministério Público Militar, que apura se houve falha no planejamento, omissão ou negligência nos atos do dia 8 de janeiro. Ele foi muito questionado sobre os acampamentos bolsonaristas, disse que o Exército teve uma atitude correta e que agiu no momento em que o STF enviou, uma decisão judicial pedindo para que esses acampamentos fossem desmobilizados. Vamos acompanhar um trecho, então, desse depoimento. Eu recebi uma ligação, sim, do comandante do Exército, que, como a senhora mostrou na fotografia, a Praça dos Cristais fica exatamente na frente do QG do Exército. Então, o comandante do Exército estava acompanhando, viu que o clima na praça havia ficado mais tenso. Ele me perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei para ele o que estava acontecendo e ele determinou que a operação fosse cancelada com a presença da PM e continuasse somente com o Exército, como estava previsto até nas palavras do Coronel Naime aqui para a senhora, que nós agradecêssemos a presença da PM, que naquele momento, dia 29, nós não poderíamos ter um enfrentamento, que nós estávamos nas vésperas da posse e um enfrentamento nas vésperas da posse poderia atrapalhar para a normalidade daquele evento que aconteceria logo depois. Essa é baseada na hierarquia e na disciplina. Se eu recebesse ordem do comandante, com certeza eu cumpriria para essa. Mas a única ordem judicial que houve aconteceu no dia 8 de janeiro e foi cumprida na integridade. Thaís Arbeck está de volta aqui comigo. Thaís, você disse há pouco que há uma fase que vai precisar ser investigada, que é exatamente de quem financiou, de quem pensou, quem foram os mentores dos ataques de 8 de janeiro. E você traz novidade sobre um relatório do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, uma espécie de corregedoria do Poder Judiciário no Brasil, sobre o possível fato de magistrados terem financiado os atos golpistas? Pois é, Thaís, tem uma investigação aberta no Conselho Nacional de Justiça pelo corregedor Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e que já identificou transferências via Pix de magistrados
para manifestantes que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Essa investigação ainda está sob sigilo. O que eu consegui apurar é que um relatório parcial deve ser finalizado nos próximos dias, mas é isso. O CNJ já conseguiu identificar essa movimentação financeira. O que há de entendimento ali? Que muito possivelmente essas transferências seriam uma espécie de doação para esses manifestantes para financiar esses atos. Lembrando que o CNJ, um desses investigados dentro do CNJ, é o desembargador aposentado, vou lembrar o nome dele, Sebastião Coelho da Silva, que hoje é advogado e defende o primeiro réu que foi condenado ontem pelo Supremo Tribunal Federal, o réu Aécio. Ontem, inclusive, Sebastião fez a sua sustentação oral ali no plenário do Supremo Tribunal Federal. No CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão também determinou que, além da investigação sobre a atuação dele, participação dele nesses atos, não só durante o período em que ele estava na magistratura, mas depois também teve um pedido de quebra de sigilo bancário, também para ver essa movimentação financeira, Thaís. Mais uma ponta aí para a gente acompanhar e dando nó nesse novelo, minha cara. Até já.